Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra que eu transmito nos meus endereços telemáticos. É só você digitar Paulo Roberto Maciel, e você vai ao YouTube, Instagram, Facebook e blog. Eu tenho sempre a liturgia pesquisada em sites fidedignos e transmitida para ser um ajudador dos presidentes de celebrações e cumprir o que Jesus mandou: ide pelo mundo e evangelizai, que de graça recebestes, deem também de graça. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 2 de janeiro de 2025, quinta-feira, dia de São Basílio Magno e São Gregório Nazianzeno, bispos e doutores da igreja, no tempo do Natal ainda, hein? No ano litúrgico C, a cor é branca, o rito é o prefácio do Natal com o ofício da memória. E São Basílio ingressou na vida monástica e mais tarde foi nomeado bispo de Cesareia. Era um ardente defensor da divindade de Cristo e do Espírito Santo e compôs diversas obras teológicas, além de uma regra monástica. Introduziu certas modificações na liturgia das igrejas orientais, que até hoje são observadas. Já São Gregório, na sua juventude, conheceu Basílio, de quem se tornou grande amigo, com quem partilhou a caminhada através da vida monástica e sacerdócio. Foi nomeado bispo em 381 e desempenhou papel preponderante no Concílio de Constantinopla, que definiu a divindade do Espírito Santo. Primeira leitura da primeira carta de São João, capítulo 2, versículos do 22 ao 28. Caríssimos, quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? O anticristo é aquele que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho também não possui o Pai. Quem confessa o Filho possui também o Pai. Permaneça dentro de vós aquilo que ouvistes desde o princípio. Se o que ouvistes desde o princípio permanecer em vós, permanecereis com o Filho e com o Pai. É esta a promessa que ele nos fez: a vida eterna. Jesus nos prometeu a vida eterna. Escrevo isto a respeito dos que procuram desencaminhar-vos. Quanto a vós mesmos, a unção que recebestes da parte de Jesus permanece convosco, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. A sua unção vos ensina tudo. Ela é verdadeira e não mentirosa. Por isso, conforme a unção de Jesus, permanecei nele. Então, agora, filhinhos, permanecei nele. Assim, poderemos ter plena confiança quando ele se manifestar. E não seremos vergonhosamente afastados dele quando da sua vinda. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 97, na Bíblia Vulgata, e 98 na de Jerusalém. Versículos 1º, 2º ao 3º AB, 3º CD ao 4º, refrão 3º A. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Repitamos: os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque ele fez prodígios. Sua mão e seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. O Senhor fez conhecer a salvação e às nações sua justiça. Recordou seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Alegrai-vos e exultai.
Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Repitamos: os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho e proclamá-lo. A proclamação é com o Evangelho escrito por São João, capítulo 1, versículos do 19 ao 28. E a aclamação é com Hebreus, capítulo 1, versículos do 1 ao 2. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Depois de ter falado no passado aos nossos pais pelos profetas, muitas vezes, em nossos dias Deus falou-nos por seu Filho. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Este foi o testemunho de João quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto. Aplainai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis, e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A meditação do livro Igreja em Oração, nossa missa no dia a dia, fala o seguinte: a confissão de João diante do interrogatório dos judeus, representados pelos sacerdotes e levitas, enviados pelos fariseus, figuras hostis a Jesus durante todo o Evangelho, nos mostra que João confessa não ser o Messias. Declara-se apenas como uma voz que grita no deserto. Não é Elias, cujo reaparecimento significaria os eventos do fim dos tempos. Não é também o profeta, o novo Moisés, conforme Deuteronômio 18, versículos de 15 a 18. João batiza com água, mas aparecerá o maior, aquele que os judeus não conseguiram reconhecer, apesar de estar no meio deles. João é menor, por isso confessa não ser digno de desamarrar as sandálias de Jesus. O evangelista faz questão de anunciar que a cena se passa do outro lado do Jordão, do lado oriental, para dizer que, como outrora Josué, Deus salva, significado do nome. Dali Jesus, Deus salva, também é o significado do nome de Jesus, conduzirá aqueles que o reconhecerem e o confessarem como Messias, a verdadeira terra prometida, o reino de Deus. Ouçamos também o que nos diz a primeira leitura: quem confessa o Filho possui também o Pai. Assim, nesta liturgia e em nossa vida cotidiana, em família e em comunidade, no trabalho e na sociedade, reconheçamos, confessemos e pratiquemos a palavra de Jesus para que permaneçamos com o Filho e com o Pai. E esta é a promessa que ele nos fez: vida eterna. Vamos a outra reflexão do livro Palavra e Vida 2013. Diz o seguinte aqui sobre João,
capítulo 1, versículos do 19 ao 28. Há muitos que acreditam ser profetas. Pensam que tudo o que fazem é importante e que os outros devem escutá-los obrigatoriamente, atendê-los e, inclusive, obedecer-lhes. A atitude do cristão é fazer como João, saber que é apenas o mediador, aquele que indica o caminho, aquele que mostra como chegar a Jesus. O cristão não é chamado a ser o personagem principal, nem o centro das atenções, nem de nada. A sua obrigação é ajudar a todos por meio do seu testemunho e de sua palavra, para que outros se encontrem com Jesus, pois ele é o único Salvador. Nós somos apenas seus discípulos. Agora, no livro Dia a Dia com o Evangelho, também temos uma reflexão que eu quero passar para vocês. Vejamos o que está escrito. As autoridades religiosas de Jerusalém estão incomodadas com João Batista, conforme o texto do Evangelho. Tanto assim que enviam uma delegação para submetê-lo a interrogatório. As perguntas são de censura. Por que é que você batiza se não é o Messias, nem Elias, nem o profeta? João coloca-se no lugar dele próprio, dizendo que é a voz que espalha por toda parte a boa notícia. Preparem o caminho para o Messias. Jesus vem depois de João, mas é maior do que ele. Já está no meio deles, mas ainda não perceberam. Por vezes gastamos tempo e energia em discussões sobre Jesus, como judeus diante do Batista. Mais importante do que investigar a respeito de Jesus é aceitá-lo em nossa vida com todas as suas exigências. Bem, agora vamos à biografia dos santos do dia. 2 de janeiro é dia de São Basílio Magno e São Gregório Nazianzeno, bispos e doutores. São Basílio, bispo de Cesareia, lutou contra a heresia ariana. São Gregório, bispo de Nazianzo e depois patriarca de Constantinopla, defendeu com ardor a divindade do Verbo encarnado. Temos aqui uma história resumida da vida dos dois santos no site do Vaticano. Basílio nasceu em Cesareia, em 329, no seio de uma família de santos. Sua irmã Macrina e seus irmãos Pedro, bispo de Sebaste, e Gregório de Nissa também foram elevados à glória dos altares. O jovem Basílio recebeu de seu pai os primeiros passos da doutrina cristã e prosseguiu os estudos, antes em Constantinopla e depois em Atenas, na Grécia. Ao mesmo tempo estudou retórica, encaminhando-se para uma brilhante carreira que, porém, teve que abandonar para seguir sua verdadeira vocação, a aspiração a uma vida de silêncio, solidão e oração. Viajou muito, antes a Ponto e depois ao Egito, Terra Santa e Síria. Olha, é um santo que tem muita história. Ele foi atraído pela vida dos monges e dos eremitas. Ao voltar a Ponto, encontrou um amigo com o qual havia estudado em Atenas, Gregório de Nazianzeno. Com ele fundou uma pequena comunidade monacal baseada nas regras que Basílio havia elaborado com as experiências adquiridas em suas viagens. Foi contra o arianismo. Em Cesareia, difundia-se sempre mais uma nova doutrina nascida pela pregação de Ário, que já havia sido condenado como herege pelo Concílio de Nicéia no ano 325. Mas o arianismo, graças ao apoio do imperador do Oriente, o nome dele era Valente, começou a ser conhecido. O arianismo começou a ser conhecido. Olha só o que acontece com o apoio de alguém importante a uma causa.
Isso também passou a ser conhecido também na Síria e na Terra Santa. Então, Basílio deixou a paz e a segurança do seu eremitério para ir a Cesareia, onde foi ordenado presbítero e depois bispo. Presbítero é o mesmo que padre. Ali começou sua luta infinita contra a nova heresia, a ponto de merecer ainda em vida o título de Magno. A sua luta não era só em nível doutrinal, mas também caritativo. Aos arianos, que pensavam não culpar ninguém, defendendo o que achavam certo, dizia: o que realmente lhes pertence, de quem receberam o que dizem pertencer a vocês? Se a gente se satisfizesse com o necessário e doasse o supérfluo ao próximo, não haveria mais pobres. Por outro lado, Basílio fundou bem na entrada da cidade uma cidadela da caridade, chamada Basilíada, que compreendia orfanatos, hospitais e assistências sanitárias. Entretanto, também o imperador Teodósio, sucessor de Valente, apoiou a obra de Basílio, que conseguiu assistir à derrota da heresia antes de sua morte, ocorrida no ano 389, com a idade de quase 60 anos. O amigo do peito era Gregório Nazianzeno, que tinha uma irmã, Gorgônia, e um irmão, Cesário, ambos santos. Era filho de um presbítero. Em Atenas, onde havia estudado, conheceu Basílio, ao qual teve um forte elo de amizade, com o qual conviveu no eremitério da Capadócia. Porém, ele também teve que deixar a paz do mosteiro para dar assistência aos seus pais bastante idosos. Seu pai o quis, de modo particular, ao seu lado no presbiterado, em Nazianzo. Mas Gregório, que se tinha deixado convencer contra sua vontade, se arrependeu da escolha feita e buscou novamente voltar a viver com Basílio. Mas este, ao invés, o convenceu a voltar à casa dos pais para ser seu conselheiro no difícil governo da igreja de Nazianzo. Mais tarde, Gregório foi enviado pelo imperador Teodósio a Constantinopla, a fim de combater a difusão da heresia ariana, que se difundia muito fortemente. Não foi fácil combater essa heresia. Ao chegar, foi recebido com uma pedrada, olha só. Então Gregório permaneceu fora dos muros de Constantinopla, em uma igrejinha que a dedicou à ressurreição. Graças à sua eloquência e solidez da sua doutrina, mas sobretudo graças à sua vida exemplar, Gregório conseguiu a cidade a recondução à ortodoxia. Porém, hostilizado por uma facção de opositores, não conseguiu ser bispo de Constantinopla. Decidido a deixar a cidade, a qual havia dedicado toda a sua vida, com grandes esforços, pronunciou um longo e comovente discurso de despedida. São Basílio e São Gregório, rogai por nós. Santo do dia 2 de janeiro, São Telésforo, Papa e Mártir, do ano 136, de origem grega, substituiu o Papa Sisto I e foi martirizado nos tempos do imperador Adriano. Santo do dia 2 de janeiro, São Teodoro, bispo, faleceu em 594, por ter se empenhado em estabelecer a disciplina eclesiástica. Foi perseguido pelos reis Childeberto e Gontrano. Morreu em Marsella, na França. Santo do dia 2 de janeiro é São João Bom, bispo, do ano 660, quando morreu, aproximadamente. Restabeleceu na cidade de Milão, na Itália, a sé episcopal, que havia sido transferida para Gênova, por causa dos lombardos. Olha, muitos conflitos na época.
Santo do dia 2 de janeiro, Santo Adalardo, abade, faleceu em 826, sendo superior do mosteiro de Corbie, na França, se dedicava a que cada um tivesse o suficiente, isto é, nem gozasse do supérfluo, nem vivesse na penúria, mas todos atendessem diligentemente ao louvor de Deus. Santo do dia 2 de janeiro, beato Marcolino Amani, presbítero, que é o sinônimo de padre. Faleceu em 1397. Foi um religioso dominicano de Forlì, na Itália, devotíssimo da Virgem Maria, exímio observante das regras e dedicado catequista. Santa do dia 2 de janeiro, beata Estefânia Quinzani, virgem, faleceu em 1530. Foi membro da Ordem Terceira de São Domingos em Soncino, na Itália. Dedicou-se à contemplação da paixão do Senhor e à formação dos jovens. Santos do dia 2 de janeiro são os beatos Guilherme Repin e Lourenço Batardi, sacerdotes e mártires. Guilherme Repin ou Repin, eu não sei a pronúncia correta. Eles morreram em 1794, foram decapitados durante a Revolução Francesa por sua fidelidade à Igreja. Santa do dia 2 de janeiro, beata Maria Ana Soro Blondin, virgem, faleceu em 1890, foi fundadora da Congregação das Irmãs de Santa Ana em Quebec, no Canadá. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, diz que Deus pode nos dar uma dessas três respostas: sim, não ou espere. A que for melhor ele nos dará. Afinal de contas, é o nosso Pai Celestial, Criador do Universo, só quer o nosso bem, é onisciente. Se você receber um não de Deus, aceite, não fique resmungando pela vida. Porque Deus dá um não, porque Ele sabe fazer de uma negativa uma coisa positiva para a pessoa. Deus sabe transformar o mal em bem. Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Vamos agora chamar Deus para voltar? Maranatá, vem Senhor, Senhor vem, do dialeto de Jesus, o aramaico. Maranatá, pronúncia católica, e Maranata, pronúncia dos evangélicos ou protestantes. Não importa, a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Estejamos então preparados. Seja batizado, creia em Jesus como Deus. Ele é Deus nesse mistério da Santíssima Trindade. Pai, Filho, Jesus Cristo e Espírito Santo. Três pessoas numa só divindade. É um mistério que não cabe a nós querer desvendar. Ninguém vai desvendar Deus. Deus é o Criador do universo, é o nosso Criador. Então, creia em Jesus como Deus, seja batizado e arrependa-se dos seus pecados. E na vinda, no retorno de Jesus, nos encontraremos com corpos glorificados, transformados, transfigurados. Como de Jesus, quando ressuscitou, ele mudou a aparência diante de Madalena, diante dos discípulos de Emaús, desapareceu na hora da refeição com os discípulos de Emaús, entrou atravessando as paredes quando foi encontrar-se com os apóstolos no cenáculo, andou sobre as águas. Teremos corpos semelhantes ao de Jesus e dos anjos de Deus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse Paulo Roberto Maciel e vá ao YouTube com mais de 10 mil vídeos. Use prudentemente. Vá ao Instagram, para ir direto ao Instagram, @Paulo Roberto Maciel 6/. Vá também ao blog e ao Facebook. Um abraço, a paz de Cristo Jesus.